a favor? Você é contra ou a favor? Eu sou contra tudo. Não, calma lá. Se há governo, eu estou completamente confuso e ela vai explicar melhor. Ela é contra. Ela é contra? Ela vai explicar por quê. Por quê? Ela é contra. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para... Olha que linda. Deixa ela sentar aqui ao meu lado, Zuzi. Esse negócio de trocar a cadeira é ruim pro Zuzi, né? Você tira o fone. É as danças das cadeiras. Tira o fone, cai o fone. É desagradável. Isso foi uma falta de planejamento da sua equipe, que é como está essa reforma. Muito bem. Fala, dona Renata. Tudo bem? Você é contra a reforma. Então, eu acho que tem alguns pontos positivos, Não, mas... ou é bom ou é ruim. Você tira ou não o chapéu? É. Eu sou contra pela forma como foi aprovada. Vocês estavam falando agora da pressa que foi feito tudo. Isso tudo é muito estranho. Um monte de emenda liberada para fazer isso na velocidade da luz, sem ser discutido nem com a sociedade, nem com os deputados. Às 21 horas de um dia solta o texto, tem que ser aprovado no outro dia com uma pressa assim desgraçada, sem os cálculos corretos. O governo não apresentou nem as alíquotas. O Sami estava falando isso agora há pouco. Então, na minha percepção, não tem como algo que é feito assim ser bom. Então, um ou outro ponto positivo não necessariamente vai justificar todos os outros que estão sendo embutidos e que boa parte da sociedade, talvez 98%, não conheça. Sim, mas é que o Sami estava falando, era tão ruim, mas tão ruim, que qualquer coisa é melhor. Falavam isso de congelamento de preços também, lá nos anos 80. Ah, não, qualquer coisa que a gente fizer vai melhorar. E, no fim, só piorou. Você acha que vai piorar? É possível, é muito possível. Eu estava vendo agora há pouco alguns dos textos. Por que vai piorar? De economistas que não são... porque o pessoal fica assim, só tá falando contra quem é bolsonarista. Fui ler os textos de economistas tipo o professor Marco Sintra, o Felipe Salto, o Paulo Rabelo de Castro, e ler as opiniões deles sobre os problemas que tem essa reforma. E um dos principais é a questão desse conselho, que é um super conselho que dá muitos poderes para esse conselho Venezuela federativo. tem um também. Então... E aí você tira poder dos estados, você favorece alguns estados em detrimento de outros e cria incentivos muito ruins. O outro negócio foi o que a deputada Tabata Amaral estava comemorando nas redes, que é o tal do cashback para pobre, para relação à desigualdade de renda, gênero e raça. Então isso cashback também cria... para gay, pobre. Como é que é? Quem é que se tem? Se precisar de cashback, tem um jeitinho fácil para cashback da diversidade. Não, tem diversidade. Acho que tiraram isso. Gênero. Não, tem justiça social. Entrou justiça Sempre social. Tem justiça social no meio, porque é uma forma bonita de você tirar dinheiro das pessoas sem as pessoas entenderem. De você centralizar o dinheiro para dar para quem você quer. Isso. E outra coisa que é muito preocupante, Emílio, na minha visão, tudo que gera insegurança e que dá margem à interpretação, né, gera uma insegurança jurídica. Então, eles estão colocando impostos para o que eles consideram que seja nocivo à saúde. O que é nocivo à saúde? Cigarro, bebida, mas aí pode entrar alguma coisa da pauta ambientalista. Plásticos, coisas que eles podem considerar. Tudo. Então, assim, se é da cabeça de quem cria, muitas coisas podem acontecer. E então, essas inseguranças e essas coisas me levam a crer que o governo, até pela rapidez que ele quis fazer essa reforma, quer aumentar os tentáculos em cima da população. Então, mas dizem, eu estava tendo uma aula, professor Chachala, ele falava que o grande problema disso tudo vem da Constituição de 88. É verdade, ele tem Porque razão. ele fala que a treta na Constituição de 88 se criou muitos benefícios sociais. Foi uma Constituição meio comemorando o final do regime, o regime que era uma ditadura militar, tava aquele momento o Brasil, da liberdade, democracia. Então se criou muita coisa e não tinha como pagar. E aí o que acontecia? Diz que o Fernando Henrique falava, cria imposto. Vai criando imposto. Porra, não precisa. Porra, mas tá com muito imposto. Não, vai criando. Então se criou muito imposto e agora a gente chegou numa situação que tem que dar muito benefício, mas não tem dinheiro. Porque, por exemplo, se você pegar o Lula, ele tá metendo esparadrapo. Ele tá fazendo um negócio lá, tá resolvendo meio que... Sim. Meio que, vamos aqui, Não, Esparadrapo no cano. Estancar. Quem grita, leva. Então, mas o Lira é o cara que se saiu bem. Com certeza. Porque o Lira, esses caras políticos, é Malaquias. Mas você acha que eles estão trabalhando a favor da gente? Então, mas não interessa, porque política é política. Porque o Lira, se você pensar bem, o Lira, o que ele fez? Ele arrastou a canhota e a direita louca.
Todo mundo achava que ele tinha uma carta. Foi jogador de pôquer. Sim, ali. ele blefou. Todo mundo achou que ele tinha pelo menos uma trinca ali. Ninguém sabia o que ele tinha na mão. Aí o que acontece? Ele deixou o Lula na mão dele. Por quê? Porque ele não votou o arcabouço. Sim. Ele não votou o CARF, que você tanto falava. Falei do que é CARF. 40 bi, mas não votou. Ele segurou. Ele segurou o arcabouço. Ele estava indisposto. Segurou o arcabouço e segurou o CARF. O CARF é 50 bi, 40 bi. O CARF 50 é muito bi, dinheiro. 50 bi. Segurou, tá lá o Barba, tá lá o Jaiminho. Estão esperando que ele vai... Já saiu de férias. Você ouviu? Wesley Safadão. Você viu a entrevista já dele? Tá no Cruzeiro. Ele faz isso o tempo inteiro. Eu não tô pensando nisso agora. Vamos resolver pra frente o quê? Mais 7 bi. Ele fala, precisamos conversar. É lógico. E como ele conversa? A gente tá na mão desse cara aí. É lógico. Né? Conversa quando libera o dinheiro. Então ele jantou. Ele jantou o Lula e o Bolsonaro. E o consórcio? O consórcio só tá esperando. Tá no aguardo. O consórcio tá esperando. Tá parecendo sniper. Não sabe pra onde atira. O consórcio ele tá esperando o que acontece. E o STF tá lá guardando os processos. Só. É isso. Então, olha só, o sistema trabalhando. Eu tava falando sobre isso ontem no meu Instagram. O sistema sempre vence. Então você acabou de falar, um negócio que é bom pra população precisa de 7 bi e meio, assim, na calada da noite, solta emenda. E agora a mídia tradicional não tem falado mais de orçamento secreto, não tá mais fazendo um rebuliço que essas emendas estão sendo... Parou essa narrativa, ela foi esquecida. E essa é a forma legal de você comprar o Congresso. E praticamente foi isso que fez. O Lula, lá em 2003, começou o mensalão de uma forma ilegal. Essa forma do orçamento secreto é legal, mas a ilegal era, que agora eu acho que ele está um pouco mais... com um pouco mais de cuidado para não fazer assim tão nas caras, mas de desvio de dinheiro, e aí pagava mesada para o pessoal votar a favor do que ele queria. Então essa roupagem de democracia que a gente tem no Brasil, ela é extremamente frágil, ela é mentirosa. Então, nós tivemos uma reforma democrática porque foi aprovada pelos deputados, em 24 horas, sem discussão com a sociedade, com um monte de pepino que ninguém sabe, sem as alíquotas corretas, sem os cálculos apresentados pelo governo. A gente conseguiu uma vitória para tirar a cesta básica disso aí, colocar e zerar os impostos sobre a cesta básica. Mas tem várias outras alíquotas que ninguém nem conhece. E, assim, mas a gente queria aprovar rápido porque vai começar amanhã isso. Começa a ser feito ali 2026, 2027. Por que precisava aprovar em pouquíssimo tempo? Então, me leva a crer que essa rapidez do sistema, libera emenda, uma mão lava a outra, um político não sei o quê, aquele congresso conservador e de direita que falaram que ia dar uma segurada no Lula, não está aparecendo. Então, essa democracia que a gente tem, ela é bem mentirosa. E o embate que a gente teve do Tarcísio com Bolsonelson, Ricardo Salles também foi lá e falou pra caramba. O que você achou? Eu nem vi o que o Ricardo Salles falou. Eu não sei se ele resumiu falando que ele era o único que combatia o discurso da esquerda e que construir estradas, e o que o Tarcísio faz não é um governo de direita. Então, o Tarcísio, ele é um cara mais tecnocrata. E ele foi um bom ministro, acho que até ele vai ser um bom governador, mas ele não tem essa postura de combate cultural da esquerda. Isso é fato. Ele é um cara mais tucanão, assim. E aí ele aprovou... Tucanão. Olha só que incrível. Tarcísio é meu candidato. Ele é mais político, aquela coisa, mas na questão da reforma tributária, ele foi a favor, falou que foi 95 a favor, e eu acho que ele tá errado nesse ponto. O Sami acho que foi bom. O Sami eu acho que ele tá errado. 95% falou também, não, igual o Tarcísio. Não, eu acho que tem pontos que são fundamentais que, se não esclarecer, não dá para provar, como ter a garantia que a alíquota não faz isso. Mas o Siqueirinha, nosso homem na Lesp, mandou agora o seguinte. Mas o Siqueirinha é novo. O novo foi a favor. Siqueirinha é muito novo. Mas o que aconteceu? Era muito jovem. Ele mandou o percentual de impostos cumulativos. Aqui no Brasil, 16%. É o país que mais tem imposto cumulativo no mundo. 16,4% de impostos cumulativos. Em segundo lugar, vem a Argentina, com 13,5%. Em terceiro, vem a Bolívia, com 6%. Ou seja, aqui é uma anomalia. Agora, não justifica você aumentar alíquotas. A forma
é ok. O IVA dual é ok. A questão de você cobrar no destino é o que se faz no mundo inteiro, são as melhores práticas. Agora, tem essa questão política. Mas vamos lá. Sempre se falou que é muito melhor ter menos imposto do que mais imposto. Isso aí parece que pra gente não vai ter diferença nenhuma. Não, é que você tá são duas coisas que você pode entender. Pra pessoa normal. Você tá falando em taxa ou em número de impostos? Eu tô falando de você pagar pro governo. A gente paga... Não vai ter benefícios. Então, a gente paga 5 meses de trabalho, não vai todos melhorar. nós. Não vai mudar. 5 meses de trabalho, a gente paga pra porra do governo, pro governo distribuir o dinheiro do jeito que ele quer. 7 bi pra emenda, saúde, deixa com saúde e tal, vacina. A gente dá 5 meses do nosso trabalho, porra, pros caras. Isso vai diminuir? Não vai. Então não valeu nada isso. Calma. Deixa eu te dar um exemplo. Valeu o que valeu isso? Dar um exemplo. Se você vai ter que continuar pagando 5 meses do que muda? Deixa eu dar um exemplo. Bolsonaro. Deixa eu dar um exemplo técnico. Hoje é cobrado na origem e também no destino o imposto. Vai ser cobrado só no destino. Então, por exemplo, você vai lá no Acre. Você é do Acre e fala assim, vamos fazer a fábrica no Acre, porque o Acre está dando incentivo. Aí, o que acontece? Como o imposto é na origem, o cara manda a fábrica para lá. Aí você tem insumos em São Paulo, você manda todo o custo de frete para o Acre, processa lá, porque tem menos imposto, e volta para cá. Esse custo de frete, quem paga? O consumidor. Não é imposto, é em custo do produto. Se você tributar só no destino, o cara não tem incentivo de botar algo fora da rota. Mas você não acha isso ruim, por um lado, de que você não cria justamente a competição saudável entre os estados? Como acontece nos Estados Unidos, muita gente saindo de estados que pagam mais imposto, como é o caso da Califórnia, Nova York, indo para Flórida. A Flórida bombando um monte de coisas. Então é uma competição saudável. E para mim, principalmente, acho importante a diminuição dessa cascata e também da simplificação, porque além da gente pagar muito imposto, tem a complexidade tributária, que é um manicômio. A gente é o pior país em complexidade tributária, mais de 2 mil. Mas aí, olha só, o cara que quer tirar a complexidade tributária, ele resolve de um ponto, que é importante, como você falou, ele vai ajudar a indústria, mas ele vai piorar o setor de serviços e ele ainda vai criar alguns outros lobbies nessa questão de... Por exemplo, o salão de cabeleireiro vai pagar mais. Então, não sabe. Lógico que vai. Não, mas cadê a alíquota? Cadê a alíquota? Mas cadê a alíquota disso? Qual que é a alíquota? Mas é isso que eu tô falando. Como que você aprova uma coisa sem saber a alíquota? Então, mas o que eu tô falando é que só pode ser aprovado no Senado, precisa exigir a alíquota. O que eu tô falando é da forma. Mas então, o Senado vai passar, Sami. Então, mas são duas discussões. Vai pôr uma graninha a mais. Vamos lá, são duas discussões. A forma, ok. Agora é a alíquota. Não dá para aprovar um sem o outro. O meu questionamento é assim, não apresentar a alíquota é um erro e eu acho que não poderia passar sem deixar a alíquota... Claro, sem transparência. Eu concordo em número, gênero e grau. Agora, essa questão de, eu vou dar incentivo, não sei o que lá, vou dar o exemplo dos carros. Você dá incentivo para linha branca ou para carro. Não necessariamente o incentivo chegou para a população. Muitas vezes você está enriquecendo o empresário da educação, o empresário do carro. Mas aí você está falando de um incentivo que é feito especificamente para uma linha. Eu estou falando de incentivo para uma região, para que o Estado ele tenha autonomia de definir qual é a sua alíquota. Sim, mas isso... Essa retirada de poder dos estados, que é o problema desse Conselho Federativo que estão fazendo. Na realidade, o Brasil tem vários problemas dessa ordem, de tirar o poder dos municípios, dos estados e jogar tudo em Brasília. E essa reforma, na realidade, ela aumenta os poderes em Brasília. E aí eu fico com o Emílio no ponto assim, qual que é o nosso histórico até agora? A gente se deu bem ou a gente se deu mal? O povo vai pagar mais imposto, a classe média vai pagar mais imposto, as profissões liberais parece que também vão ser bem impactadas. Lógico, o que interessa aí não é para onde vai o imposto, não é essa papagaiada, a firma, não sei o que, Brasília e tal. O que é a gente pagar, tem que pagar menos imposto. Então, mas o cara já sabe que não dá para ter mais imposto. Eu não acho que então foi ruim. Que a gente então é ruim. Não dá para... Eu não posso te dizer a carga tributária porque ainda não foi estabelecida. E o resto é só especulação. Só achismo. Agora, não dá para provar sem definir a carga. Muito bem. Mas eu concordo. Mas a melhor maneira para mim de ajudar alguém é você dando dinheiro direto. Porque sempre que você faz essa rota, o Estado faz isso, aquilo, tem desvios. Então eu sou muito crítico a isso. E o Conselho também não está bem estabelecido. Agora, em tese, os governadores vão ter votos de acordo com a proporção da arrecadação e da população. O governador não vai mandar mais nada. Mas o governador perdeu poder. Perdeu poder e aí você vai concentrar naqueles que você
você gosta mais naqueles estados. Então, assim, tem muita gente do agro, como eu lido com investimentos, eu lido com muita gente do setor produtivo. E muita gente do agro sentindo que eles estão sendo penalizados nessa reforma. Então, assim, de novo, eu acho que essa discussão que a gente está tendo aqui, que ela é super saudável, ela não foi feita. Deveria ter sido. Se ela não foi feita, demorou, eu não posso aprovar. Né? Ontem eu estava vendo o Marcel Van Hatten, que é um deputado novo, ele abriu a votação. O Novo falou que queria votar a favor, mas que era aberta a votação para os seus deputados. E o Marcel Van Hatten votou contra, e eu vi ele, assim, quase parecia que ele estava com lágrimas nos olhos, falando assim, pô, eu quero ajudar o setor produtivo, eu quero diminuir a complexidade tributária, mas a gente nem teve tempo de discutir, isso não é normal. Eu concordo completamente com isso. A questão é por que nos governos passados, ou no governo passado, não tiveram as reformas tão rápidas e ficou tudo engavetado. Qual que é o teu chute? Porque foram as emendas, liberaram muita verba. O dinheiro, 7 O dinheiro e o sistema trabalhando, porque assim, eu digo que o Bolsonaro foi meio que uma falha na Matrix, que não era para ele ter acontecido. Foi um tropeço ali que eles falaram, nossa, a gente não prestou muita atenção, e daí entrou o tiozão do churrasco ali e fez umas coisas. Toda a mídia era contra ele, o Centrão era contra ele, tudo era contra ele. Não é que ele era perfeito, óbvio que não, tinha vários defeitos, mas a maneira como as coisas eram feitas, e até a própria falta de inteligência política, de não costurar melhores acordos, de articulação, sem dúvida, acabou deixando ele isolado e sem aprovar nada. Essa reforma, tem gente falando que o Paulo Guedes queria aprovar, né? Mas não era a reforma que o Paulo Guedes queria, ele queria uma outra, que também não era a que eu achava ideal, diga-se de passagem, mas teve um problema do governo. Quem marcou gol aí foi o Lira. O Lira marcou ele gol. Ele tocou a bola para a direita e para a esquerda. E o Haddad também. Mas no Bolsonaro teve um problema, no meu entendimento de estratégia. O Marcos Sintra era da composição do governo e veio com a questão do imposto único, que eu acho péssimo. Por que eu acho péssimo o imposto único? Por quê? Porque ele não incide sobre geração de riqueza. Então, a gente vai fazer o churrasco na casa do Latrinca. Vamos. Aí você gasta R$1.000 do churrasco, vai cobrar R$200 de cada um. Jamais faria. Aí a gente dá 200 de Pix pra você, não gerou riqueza. Você gastou 1.000 e tá recuperando 1.000. Você vai pagar imposto. Se você transferir dinheiro pra mesada do seu filho, você paga imposto. Então eu acho o imposto único ruim, porque ele não pega sobre a geração de valor. E esse foi um erro estratégico que o Bolsonaro, em determinado momento, apoiou e depois saiu fora, inclusive tirou o Sintra do governo, que era a proposta da Soraya Tronic, que eu acho... Que tiraram ela essa é do Baleia? Não, a do Baleia se parece com essa atual. O Baleia também tá lá no meio. O que muda do Baleia e do Bernardo Api é a transição, principalmente. Mas, enfim, eu acho que tem pontos que estão bem claros, que eu acho que todo mundo concorda. Foi muito rápido, você é a favor, não teve a Renata é contra. Eu sou contra porque o povo vai se ferrar. Mas eu sou a favor com restrições. Não vem não. Não vem dizer, não é contra. Ou você pula na piscina ou você fica de sunga olhando. Sou a favor com restrições. Mas você dá pra pôr só o pezinho. Não dá pra colocar só o pezinho. Ele quer pôr só o pezinho. Eu ponho só o pezinho. E fica com a cabecinha de fora. Eu sou contra porque eu já vi que a gente vai ter que pagar esse estado caro. Muito caro. O cara ainda vai continuar do jeito dele, vai fortalecer Brasília, vai fortalecer mais quem é presidente da República. Isso. Se você é presidente da República, se você for esperto com esse sistema que a gente tem eleitoral, com esse sistema político, com esse sistema agora tributário, você fica a sua vida inteira lá. E notou que não tem nenhuma discussão sobre redução de gastos, né? Que seria fundamental para quando você pensa em reforma tributária. Ou uma reforma administrativa. Deixa eu fazer uma pergunta na questão política a respeito disso tudo aí, dessa votação e tudo mais. Queria saber a sua opinião, como que fica a questão da direita e o Bolsonaro? Por quê? Porque por essas discussões que tiveram aí, o PL dividiu na votação, o partido está dividido e ainda mais a esquerda conseguiu demonizar o Tarcísio aí junto com a turma da direita, né? Vê um Janones, tira a foto do lado do cara e fala, tamo junto, Tarcísio. Aí o pessoal, olha aí como que é o Tarcísio. Ou seja, a esquerda conseguindo mais uma vez dividir a turma para conquistar mais espaço. Queria saber a sua opinião a respeito disso aí. Bom, primeiro que eu acho assim, se ele não quer dividir a direita, não faça coisas que a direita vai ser dividida. Então, assim, você tem que também pensar do ponto de vista estratégico que faz sentido. Como ele é governador, obviamente que ele tem que conversar com o governo federal, ele tem algumas coisas que ele precisa fazer que não tem jeito. Mas a maneira, tem várias questões ali do Tarcísio, que é essa forma tecnocrática de governar, que é mais técnica, que não tá tão nesses polos políticos, mas essa coisa cultural para a direita é muito importante.
exatamente. Então eu não demonizo o Tarcísio, não acho que ele é traidor, eu acho que, de novo, que ele foi um bom ministro e vai ser um bom governador, provavelmente. Mas essa questão de combate cultural e de com quem você se junta e a maneira como você se comunica, ela é muito fundamental no processo político, de forma geral. Então, mas aí não vira um outro Bolsonaro que fica batendo na mesma coisa? Não precisa ser o Bolsonaro para fazer isso. Eu acho que só precisa falar das pautas certas. Então, por exemplo, a direita, ela tem uma forma de se dividir que é muito prejudicial, mas muito porque fica com essa coisa muito de bairrismo de político. Eu vou defender o político e não a proposta. Exatamente. Então, o ponto agora estão defendendo o Tarcísio, desse racha, digamos, na direita, mas na minha percepção, ele fomentou muito do que a direita está falando dele e que ele já tinha feito no passado, até quando ele estava como governador. Com a Dilma e outras coisas. Então, são coisas que não é que assim você fala, não, o Tarcísio é ruim. Não é isso. Mas você fica com o pé atrás, porque você já viu essa história antes. E qual é essa história antes? FHC, Geraldo Alckmin. Por isso que eu falei que ele é um tucanão, ali nesse sentido de, bom, eu vou fazer acordo e eu vou ficar politicamente bem com quem eu precisar para estar no poder. Isso pode ser inteligente para se manter no poder, mas não necessariamente ele está indo ao encontro das pautas que a direita acham importantes. Mas você acha que isso é para se manter no poder? É para se manter no poder mesmo ou é para fazer avançar o que importa para o povo mesmo? Então, mas aí que tá. Ele vai fazer o que para importar para o povo? Ele foi a favor de uma reforma tributária que não teve nenhuma discussão relevante com a população. Ele ajudou um pouquinho nessa questão de trazer o poder para São Paulo. Mas o resto todo ficou perdido. Então, mas foi a jogada do Lira. É o que eu falei. O Lira confundiu o jogo. O Lira, ele jogou pôquer. Ninguém sabia o que ele tinha na mão. O cara falou, ele tem uma trinca, mas o que ele pode ter? O Tarcísio, o partido do Tarcísio é a favor. Sim. Metade do PL. PL teve muito do PL também que foi a favor. Não, foi 4. Então, 20 do PL votou a favor. O partido é a favor. Porque os caras falaram o seguinte, já que vai passar... Vamos chegar junto. Vamos chegar junto fazer nesse negócio. Parte da festa. E fazer parte do negócio. Agora, quem ganhou o jogo foi o Lira. Porque tá todo mundo na mão do Lira. Exatamente. Como o sistema é assim. É assim. Lembra lá do Botafogo? O sistema é Lembro. Gavetinha. Do Maia. Então, mas não se esqueçam... turma, não se esqueça da turma que coleciona processo. Exato. A gaveta premiada. A gaveta premiada. Vamos rodar a roleta da gaveta. Qual é a gaveta? E o sistema é tanto assim que com o Zanin foi a mesma coisa. A turminha da direita, muita turminha da direita, foi lá e o Zanin é maravilhoso. Exatamente. Então, assim, aí só demoniza o Tarcísio. É isso que eu falo, é o sistema agindo. Então não é assim de dizer assim, a culpa é do Tarcísio. Não é esse o ponto. O ponto é que o sistema está agindo e quem vai se ferrar é sempre a gente. Então, Renato, mas você não acha que não perde um pouco a fé da política? Porque assim, o Sam sempre fala, aqui é um manicômio tributário. Aí é um manicômio total. Então, aí tem um manicômio judicial. Aí posso fazer? Eu vou fazer só um break pra rádio. Obrigado. Guarda aí a pergunta. Que o Reginaldo tá bravo aqui, o Delari, todo mundo bravo. Então, por favor, um break, Regina, pra você, Reginaldo. Voltou. Pronto, pode fazer a pergunta. Você tem um manicômio tributário, você tem um manicômio judicial e você tem a política aqui do Brasil que é um manicômio. Por exemplo, então, é o que você falou, não, porque o Congresso agora é liberal e conservador, então todas as pautas vamos obstruir tudo e tudo passa na velocidade da luz. Então, como é que acreditar nesse sistema e ainda você tem uma proposta que ainda divide, ainda briga todo mundo que ainda acredita em alguma certa política. Alba, eu vou ser muito sincera com você. Eu já não acredito nisso desde que tiraram Lula da cadeia e fizeram ele candidato e ele foi alçado à presidência. Eu lembro que quando estava nessa época de Lula vai ser presidente e não vai, ele ia estar para ser candidato ainda. Eu falei, gente, ninguém faz o que fez ele, o que fizeram, e para morrer na praia. Acaba com prisão em segunda instância, depois vai fazendo isso e aquilo, aí de repente o STF vai e solta umas decisões que são favoráveis a determinados políticos que votaram as pautas que eles achavam que eram importantes. O próprio STF legislando muitas vezes ou interferindo na competência do legislativo. Todo esse imbróglio, de novo, é um sistema extremamente poderoso, como dizia Capitão Nascimento, o sistema é foda. Pode ser. E não tem como você resolver isso. Eu particularmente acho que não tem solução. E até mesmo, antes de você perguntar, eu acho que todo mundo falando assim, mas tem uma possibilidade de ter nomes fortes para 2026 à direita. Até próprio Tarcísio, ou Tarcísio Zema e outros. Além do assassinato de reputação que naturalmente vão fazer com qualquer pessoa assim,
assim, e eu não acho que esse é o caso do Tarcísio, porque o Tarcísio está sendo bem falado na Globo News e outros canais, eu acho que ele é o candidato moderado da direita, que eles falam que é a direita... Mas o Tarcísio também não tem essa bola. O Tarcísio... Direita permitida. A direita permitida, mas só para terminar. Tarcísio... Só para terminar. E ali eu não acho que ninguém dessa direita que entende da guerra cultural, que quer uma economia mais liberal, etc., não acho que vai ter chance nunca mais de ser eleito. Não vão deixar mais acontecer erro de percurso. Essa é a minha visão, infelizmente. Do que você fala, tipo o Bolsonaro? Tipo o Bolsonaro ou qualquer outro. O Bolsonaro foi Não tô nem falando dele. O Bolsonaro foi o Cometa Halley. Cometa Halley. Cara que não seja tucanão. Não acho que tem mais então, essa chance. Mas, por exemplo, se você fala aí Tarcísio, o cara fala, Tarcísio. O Tarcísio perdeu em São Paulo, sabe pra quem? O Jaiminho. Não. Na capital. O Jaiminho ganhou na capital, aqui, em São Paulo, não capital. Sabia. O Jaiminho Ventura ganhou capital, o Boulos. Sabia. E se bobear, o Boulos vai virar prefeito de São Paulo. Olha que beleza, hein? Meu amor. É só o que faz pra gente terminar de pôr o prego no cachorro. Vocês ficam brincando, vocês ficam com essa conversinha, vocês ficam subestimando quem manja do jogo. Mas você acha que político tem ideologia? Político tem ideologia ou interesse próprio? Alguns têm, mas a maioria é interesse próprio. E o sistema favorece que ele seja assim. Todo o sistema brasileiro da política, tanto que o cara não sabe mais o que fazer, ele vai ser político, né? Se eu tenho alguma, sei lá, você cansou aqui do pânico e daí perdeu os seus empregos, fala, o que eu posso fazer? Bom, sou conhecido, vou ser político. E eles fazem isso porque é uma carreira que te permite isso, favorecimentos, enriquecimento e etc. Então, infelizmente, o que mostra essas emendas dessa velocidade é que tem um preço e tudo está à venda. Agora, tem que reclamar com os políticos, que cada um votou por ter esse comportamento. Porque se os caras da oposição tivessem segurado, não teria aprovado nessa velocidade. Sami, mas aí você falou de reclamar dos políticos, né? Por isso que eu tô aqui, não era muito legal vir aqui de preto, até parece que eu tô de luto, né? Você tá linda. Red carpet, parece que você vai receber um prêmio. Se o seu esposo não fosse tão forte, a gente brincava mais. Poderia elogiar mais. Brincando muito com você. Ô, louco. Mas o ponto é, a gente tem aquele projeto que foi aprovado da filha do Cunha, a Dani que Cunha. você não pode falar mal de político, porque o político, coitado do político, você fala que ele é ladrão se não tá transitado em julgado. Verdade. Você que vai pra cadeia. Então, quando você começa de novo, eu falo do que eu falei agora. O sistema, ele está fazendo tudo o que é possível para se proteger. Para que você não consiga acessar, só vai fazer parte, obviamente que o Lira é um dos grandes ganhadores, como falou o Emílio, o Lira e todo mundo que tiver ali, o Pacheco, a mesma coisa, vai se locupletar desse Estado. E quem vai pagar a conta é a gente. Então, por isso que eu não vejo muita solução. E assim, dá essa impressão de que está tudo funcionando, que a democracia está pujante porque os deputados votaram. Mas, de novo, os deputados votaram depois de várias emendas de 7 bi e meio sendo soltas. E acho que nesse ano foram 16 bi só de orçamento secreto, então, que ninguém comenta. Mas aí tem uma coisa, hein? E aí que tá o problema. Porque você vê, o Lula vai ter que ter muita grana pra ficar comprando essa turma, né? Uma hora vai acabar esse dinheiro. Ele vai ter que ter muito dinheiro ali pra financiar esse... Que antigamente era o mensalão, né? Que tinha o mensalão, que ninguém sabia e tal. Era o mensalão, era o mesmo esquema. É que o mensalão foi o começo de tudo. E o objetivo do... O mensalão era menos dinheiro era também. Era 30 mil reais. Tava barato. Era barato. Tava em promoção. Era liquidação. Aí tem que pedir a volta do mensalão. Olha só, eu tava fazendo outro dia, o Plano Real fez 29 anos agora, né? Dia 1º de julho. Eu tava fazendo uma aula sobre o Plano Real para meu aplicativo lá no Exército. E eu comecei a falar um pouco do contexto histórico do Collor, de como que foi o regime militar, que gerou muita inflação, com o desenvolvimentismo, blá. E aí eu comecei a falar do escândalo de corrupção. Todo mundo lembra da Elba, né? E do PC Farias. Esses caras viraram ladrão de galinha. Que é tipo assim, você fala, nossa, a gente tirou o presidente só por causa disso. Eles foram injustiçados. É surreal, assim, o que aconteceu. Então, quando você vê a corrupção megalomaníaca do PT, não é só corrupção, é má gestão e objetivo de fazer essa pretensa democracia para passar tudo. Qual que é o objetivo principal disso? Tivemos o Foro de São Paulo agora. O objetivo é esse, é tirar dinheiro do Brasil e conseguir dominar Mas tudo. Você tem que entender uma coisa da sua aula. Não que eu entenda muito, mas eu tenho um pensamento. Vou te chamar pra fazer um adendo. Um tópico, cara burro. Não, mas não é. Porque se você pegar o Collor, é que a maioria das pessoas hoje em dia nem lembra, porque, pô, faz tempo. Instagram, né? Eu lembro, faz gatão. O Collor foi realmente isso, né? Foi a Elba,
né? Ele tinha lá a Casa da Dinda. Lembra? A pessoa mais velha lembra. Ajudou a Rosana. A Sebanda do Só que o que presidente. acontece? Ele não tinha congresso, porque a eleição não foi casada. Entrou o político e ele quis roubar sozinho. E ele cagou no confisco. Isso. O confisco que foi o povo na rua. Então você tinha um povo na rua, não tinha. Foi igual a Dilma. Não se pode roubar sozinho. Não tinha, isso, não se pode roubar sozinho. Agora, o esquema do Lula entrou todo mundo. A carreta. Porque o Lula. Não, mas o Lula era o Lula, MDB. Era o Lula MDB, o vice sempre foi do MDB. Sim. O presidente da Câmara era do MDB, ficava 2 anos PT, 2 anos MDB. Ele deu pros tucano São Paulo e Minas, que é um puta que tem obra pra caramba, distribuiu bonito, aí o negócio rodou. Então, essa pretensão, o negócio rodou gostoso. É partilhar. De democracia, tipo, nossa, como as coisas andam com o governo Lula como andavam no passado. Tem um motivo. O que eu falo é o seguinte, a corrupção é a paz do Brasil. Sim. Por quê? Porque se você distribui a grana do jeito que o cara... Reclama. Tudo passa, toda reforma feita. Então a corrupção é a nossa paz. A gente vai viver num país... Se todo mundo estiver ganhando o seu quinhão aqui, todo mundo vai ser feliz, o país vai pra frente, a imprensa tá feliz, tá todo mundo feliz. É isso aí, dona Renata. Já vivemos. Complicado, viu? É o que tem. Entendeu? É isso aí. Eu gosto. Ficamos tristes ou não? É assim. Sim. Segue o baile. Não é? Fazer o quê, né? Mas você tá triste? Eu tô animado. Você Você tá animado por quê? Sexta-feira, pô. É porque é sexta. Sexta-feira. Não, eu não fico... Assim, obviamente que eu fico triste pela situação do Brasil, mas cada um tem que fazer o que é bom pra si. E eu tô dando meus pulos pra fazer o que é bom pra mim também. É assim que funciona no Brasil. É justo. Seus pulos. Não, o que dá tristeza é ver que o Brasil tá indo pra um caminho ruim, né? Porque vai ficar pobre, já conhecemos velho. Você viu o censo lá? A questão, Emílio, e todo mundo aqui sabe disso, até com as recentes decisões ou tentativas de censura, o que a gente vive no Brasil hoje, ela vai além de ser um país corrupto, vai além de ser um país que a economia está sempre patinando, o país do futuro que nunca chega porque toma essas decisões. Vai além disso. Hoje a gente tem uma situação que você não pode falar o que você pensa. Você tem uma situação de um político, independentemente do que você pensa do político em questão, que ficou inelegível por falar o que pensa. Você tem uma situação em que você tem perseguição, você tem censura. Isso é muito grave e por isso que eu não acho que tem volta. Porque é uma gravidade gigantesca o que a gente Bolsonaro, acontece. você diz? Do Bolsonaro na questão da inelegibilidade, mas você tem o MP querendo caçar aqui a outorga da Jovem Pan. Você tem um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um monte de gente bloqueada, gente que já teve passaporte cancelado, conta bloqueada, gente presa, bancário, gente presa. Político, Então, a situação que hoje as pessoas veem só econômica, ela é muito pequena perto do que está acontecendo crime de opinião, em ambiente institucional. E se toda a instituição, todas as instituições foram aparelhadas e funcionam para proteger o sistema a qualquer custo, como que a gente segue em frente? Então, assim, tá bom, a indústria vai continuar fazendo o seu, os bancos vão fazer o seu, a gente vai continuar trabalhando, ganhando o nosso dinheiro, mas você não tem democracia de fato, você não tem liberdade de fato, e isso me preocupa demais, principalmente para as próximas gerações. Então, mas isso aí é um conflito que tem no mundo inteiro. Você vê na França. Não. Na França, o Macron, ele quer fazer igual fizeram aqui. Ele quer cortar a rede social. Mas depois da pandemia foi um experimento social nesse sentido, né? De você conseguir ver até onde a população segurava esses desmandos. Então, países historicamente liberais, do ponto de vista econômico e institucional, e que com muita liberdade, como foi o caso da Austrália, da Nova Zelândia, do Canadá, entraram contra as liberdades individuais dos seus cidadãos. No Canadá, não sei se você lembra que o Trudeau, ele bloqueou contas e quebrou sigilo do pessoal que estava dando grana pro comboio da liberdade, que era aqueles caminhoneiros e tal. O cara doou $100 num crowdfunding qualquer. Não, você está bloqueado, você não pode fazer coisas assim. No Canadá, um país historicamente muito livre. Então, esse experimento social mundial, ele foi muito ruim, mas, na minha percepção, em alguns países que têm esses valores de liberdade muito fortes, como é o caso dos Estados Unidos, da própria Nova Zelândia, Austrália, Canadá, a população está dando uma volta, falando, não, isso aqui foi demais.
E isso aconteceu em vários estados americanos, que foi a primeira vez que políticos republicanos, ou em muitos anos, foram eleitos de novo. Então, mas se você tirar Estados Unidos, porque lá você tem liberdade, lá a liberdade, você tem liberdade mesmo. Sim. Lá é respeitado a liberdade. Sim, na Constituição. Se você tirar Estados Unidos, acabou. É só Estados Unidos. Alguns outros países que têm essa Nova Zelândia é do tamanho de Osasco. Não, tudo bem, mas aí é um outro ponto. Mas, por exemplo, a gente tem uma situação, você falou dos Estados Unidos, que o governo brasileiro está tentando extraditar o Alan dos Santos. E o governo americano, que hoje o executivo federal americano é o Biden, que é um cara de esquerda, eles olham aquilo e falam, não, isso aqui é perseguição política, não vou extraditar, não. Então, assim, é diferente do Brasil, que não extraditou Cesare Battisti, que não extraditou o Olivério Medina, que era um ex-padre das Farc, ali tudo macumunado do Foro de São Paulo. Então, assim, a diferença de valores e que isso acaba impactando na cultura e no próprio sistema como a gente vive são gigantescos. Complexo, o Brasil é o país da autoridade. Sim. Autoridade é o padre. É com quem você tá falando. Você sabe com quem você o coroné. Tem o crachá, o embargador. Você joga credencial, né? Isso aí. Tem break, Dedê? Não? Ah, tem o fuzil. Não podemos esquecer o fuzil. O herói? Daqui a pouquinho a gente põe o herói, né? Vocês têm mais perguntas? Nessa mesma pauta aí, como é que fuzil? O fuzil vai saber da população. Isso. Sim. Como é que você enxerga? O que você acha que a população... Você acha que a população, Renata... Você acha que a população ela está preocupada com isso? Acho que também não está. Sabe o que aconteceu? Se a gente não sabe, né? Alguma parte da população que tem acesso a esse tipo de informação, sim. Mas o povão mesmo não tem nem como saber de tudo isso, mas a gente também não sabe, né? Nem eles mesmo sabem. Mas vai pro Congresso, viu, professor? Não acha que o Congresso vai passar gostoso e ainda pode voltar pior. Pode piorar. Pode. Não, eu queria saber o que... Tudo pode piorar. Não, eu queria saber como é a sua visão sobre essas exclusões. Por exemplo, a igreja não vai pagar imposto, educação sem imposto, saúde também. Como que é a sua visão sobre isso? Você está dizendo da reforma. Então, como a gente ainda não sabe exatamente todas as condições, é difícil de opinar, mas eu acho um pouco ruim quando você favorece alguns setores em detrimento de outros. E eu gosto do modelo dos Estados Unidos de imposto, que é aquele imposto que ele é sobre a renda e menos sobre o consumo. Sim. Então, o cara que ele é um motoboy, ou ele trabalha com serviço doméstico, ele tem acesso a coisas, e que quando eles fazem aquela conta de quanto você precisa de salário, quantas vezes o seu salário você precisa para comprar um iPhone, quanto você precisa para comprar uma casa, um carro, etc. Nos Estados Unidos, no Canadá, é muito menos do que você precisa. Falando nisso, está vindo imposto de herança progressivo nessa reforma. Então, aí você que também não está claro. Também não está claro, exato. Aí tem mais uma questão. Isso é bom para mim, para os meus negócios, para você ver, né? Porque eu faço muito planejamento sucessório, tributário e assim, de novo, quem é que vai se ferrar nessa história? A classe média, porque o cara que tem muita grana, ele resolve. Não ele abre um patrimônio, offshore, ele resolve, ele faz uma holding. Mas os caras vão na offshore também agora. Não, mas mesmo assim... O Sami está preocupado. Mesmo indo na offshore, o racional do... Eu não acho que a MP vai ser aprovada exatamente daquela forma, porque muito político tem offshore. Sim. Eles falam muito sobre desigualdade, porque precisamos pagar imposto, mas vai ver, todo mundo tem a sua offshorezinha lá. Reclamam que não pode trocar dólar agora. Então, mas mesmo assim o racional não se exclui, porque na questão do benefício sucessório isso não se aplica. O benefício sucessório continua o mesmo, então você não paga imposto sobre herança e não vai para inventário. Então não tem briga igual teve na família do Gugu. Eu quero, mas eu acho que não é justo, não sei o que, não tem não isso. Morre. Você resolve isso tributariamente. E a galera que tem mais grana, por isso que eu sempre falo que quem se ferra é a classe média e pobre. Porque essas pessoas não têm acesso a esse tipo de estruturação. Vai pensar em holding para colocar patrimônio. O cara tem uma casinha que ele comprou no Minha Casa Minha Vida e um carro, não tem o que fazer. Então, nesse ponto, Sami, eu acho que ainda assim é óbvio que é bom ter alguns setores que são fundamentais, segurança alimentar, educação, mas não é muito bem feito, na minha opinião. Acaba fornecendo essas... Você pode ajudar o dono da escola, os empresários da educação, do que a população. Corre muito esse risco. Tem que facilitar, mas não vamos facilitar. Gente, esquece, hein? Brasil. Se vocês que são especialistas... Eu achei que ia melhorar pra gente, que a gente não ia ter que pagar 5 meses de trabalho
para esses governos aí fazer. Eu acho que vai ser mais, hein, Emílio? Será que vai ser? Não, eu acho que vai ser igual. Quem é classe média ou quem é... Você não é classe média, você é rico, né? Mas... é uma loucura. Nossa, olha... Não, eu moro em Chateau. Vários iates. Eu e o Alba. É a Ford. Meu iate. Não é classe média. Meu iate em Angra. 150 peças. Está convidado. Ele comprou do Gustavo Lima. Olha, eu, Gustavo... Os Zuzu adoram um jatinho. Roberto Júnior. Eu, Gugu, Luciano. Nós temos ali em Angra. Sim. Em Angra nós temos... Praia dos Dentistas. Isso, lá em... Courchevel. Isso. Mas, de qualquer forma, esses impostos vão acabar aumentando e ele acaba onerando toda a sociedade. Só que quem paga mais, obviamente, é sempre o mais pobre. E na minha percepção, como o governo tem essa sanha, eu também queria saber a opinião do Sami sobre isso. Essa sanha de aumento de gasto público, o pior imposto para o mais pobre é a inflação. E é um governo que tem essa cabeça de, não, eu preciso gastar. Isso aconteceu nos governos Lula, depois com a Dilma piorou, porque veio da crise de 2008 e eles começaram a gastar dinheiro à torto e à direito, que é a nova matriz econômica. Tá indo um cara para o Banco Central com essa cabeça também, que é o Galípolo. Galípolo. Eu não sei se viu o que o Galípolo falou. Lá na pandemia? Atenção, não agora. Irmão do Frangrípolo. Ele falou o seguinte: o Banco Central tem que ser regido pela democracia. Pronto. Ou seja, a população já. vai escolher se vai subir. E na opinião do Ele Galípolo, falou isso? Falou. Tem a frase dele aqui, ó. Vou pegar a frase. A taxa de juros longa foi para onde depois dessa fala aí? Não, mas ele falou uma barbaridade aqui. Não, porque na pandemia ele falou que ele não ia discutir, que ele tinha preguiça de falar com quem dizia que ia gerar inflação. Imagina que coisa absurda. Ele falou, não cabe a nenhum economista impor o que entende a revelia da vontade democrática. O que é uma besteira sem tamanho, porque o cara estudou pra isso. É a mesma coisa você chegar no médico e falar assim, vamos fazer uma enquete pra ver qual o tratamento o cara tá aberto lá numa cirurgia. Então, quer dizer, é óbvio que os economistas têm a obrigação de discutir tecnicamente, que o Banco Central é técnico. Então eu acho um absurdo o que ele falou, é um absurdo ele ir pro Banco Central e corre o risco sério de ele ser o próximo presidente do Banco Central. Então, e aí tem uma diminuição da taxa de juros de uma forma drástica e assim, cabe dizer que hoje a taxa de dólar que está relativamente controlada, ela é totalmente dependente da taxa de juros alta e da balança comercial positiva, que é totalmente agro quase. Agro levando o Brasil nas costas de novo, que são dois setores que o Lula ataca. Banco Central independente, que pode ser que ele nem acabe. Já pulou a fogueira do agro. Ele já deu uma puladinha. Ele já viu que não dá. O bom é que ele pula a fogueira. Ele falou, olha o agro, olha o agro, ele pula pra lá. O agro é fascista. Ele pula a fogueira e fala, é mentira, ele volta. Aí ele fala, a culpa é do Banco Central, é mentira. O Lula é. Dois pra lá e dois pra cá. Ele gosta muito de festa junina. Você reparou que ele não tá nem um pouco preocupado com as coisas que ele fala mais? Ele não esconde mais o que ele pensa, ele não tá nem aí. Porque você precisa pensar igual ele pensa. Ele não tá nem aí. Tipo, ele vai falar, eu me orgulho de ser chamado de comunista. Sim. E aí, na semana retrasada... ele falou que se orgulha de ser chamado de comunista, de socialista. E a mídia tradicional, cara, que vergonha. Falando, não, o Foro de São Paulo não tem nada a ver com comunismo. E o Lula, não, comunismo é isso aí, é muito bom, legal. Você fala, cara, não é possível. Ele não tá nem aí, mas é o nosso ele fala tudo que ele acha mesmo. E você que é economista, como é que fecha a conta de um BNDES? A gente vai ficar emprestando dinheiro para Venezuela, para Argentina, que não pagam a conta e a gente não coloca... Não fecha a conta. E esse é um ponto que me preocupa demais, porque sempre foi assim nos governos Lula e principalmente Dilma. Aí colocaram o Mercadante, lembrando que o Mercadante só foi pro BNDES. Belo bigode, hein? Belo bigode. Eu vou até sugerir, pessoal, vai no YouTube e pega lá Mercadante, fiscal dos preços, na época do Sarney, que tá ele lá com uma camisetinha da CUT, magrelinho, parecendo um filé de borboleta, só com o bigode e falando dos preços. Mas o Mercadante, vamos lembrar que ele foi colocado no BNDES porque alteraram a lei das estatais. Então, isso que eu tô falando, o sistema ele trabalha para ele próprio e com o Lula, que tem essa articulação com todo mundo, porque rola grana, rola favores. O Lula tá na mão do Lira. O negócio funciona. O Lira tá com o arcabouço na mão. Mas como que você explica a lei das estatais, que foi alterada para acomodar o Mercadante? Ele tá com o CARF. O CARF é 50 bi. O Jaiminho, ele quer esse CARF. Ele tá precisando de dinheiro, Jaiminho. Já gastaram muito nas viagens. Olha, eu já fiz, já marquei meu gol. Você não viu ele? Ele tava agora dando uma coletiva. Ele tava dando uma coletiva. Olha,
parabéns a todos, conseguimos essa vitória e tal. Aí os repórteres, mas e o arcabouço? E o arcabouço? Estavam os três juntos. Não, o arcabouço nós vamos ver depois. Deixar por uma outra oportunidade. Vamos deixar por uma outra oportunidade. Já resolvemos. A economia marcamos um gol de placa. Mas só para voltar na questão do BNDES... Não, eu só preciso... então a gente vai voltar depois a gente volta. Eu só preciso agradecer a Renata. Obrigado, viu, Renata? Obrigada a vocês. Muito bacana. Estar com vocês aqui. A Renata, ela tem... O Instagram dela é renata.jbarreto. É isso mesmo? Isso mesmo. Porra, difícil, hein? renata.jbarreto. Tem 1 milhão de seguidores, muitos seguidores. E tem também o CSO daquela companhia que é do curso, Chama Cursology, e que sou eu com meu marido e sou sócia da Faz Capital, que é uma empresa de investimentos. É isso aí. E se você tiver algum problema, procura ela lá, que ela faz lá o seu... Resolvemos. Você resolve lá o imposto? Resolvemos. Imposto, tudo? Não, o Sam me prometeu posso resolver, mas eu melhoro um pouco a vida da pessoa. O Sam me prometeu fazer minha declaração, não fez nada. Fez errado. Vai parar na malha fina. É isso aí, muito obrigado. E